Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje eu vou falar sobre uma palavrinha chamada A Travessia do Mar Vermelho. Está no livro de Êxodo 14, 17. A Travessia do Mar Vermelho, irmãos, é uma das passagens mais conhecidas de toda a Bíblia. Contada e recontada em diversas gerações, através dos séculos, tem sido fonte de inspiração para canções, poemas, sermões e pregações em praticamente todas as culturas do mundo. Sem dúvida, as palavras que Deus proferiu quando respondia à oração de Moisés se cumpriam, irmãos, integralmente. Êxodo 14, 17 nos diz que eis que endurecerei o coração dos egípcios, e esses entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Quer dizer para os irmãos que, com frases curtas, a palavra do Senhor vai descrevendo os movimentos graduais que trouxeram os israelitas e os egípcios até as margens do Mar Vermelho. São momentos dramáticos, de muita provação, mas que exercitaram o crescimento da fé, irmãos, e da confiança no Deus que prometeu e não falhou. Faraó persegue os hebreus, Êxodo 14, 10, e aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Olha a palavra, irmãos. Em primeiro momento, quer dizer para os irmãos que os israelitas permaneceram firmes em sua confiança de que Deus irá redimi-los. Depois, entretanto, os filhos de Israel levantaram seus olhos e perceberam que os egípcios vinham atrás deles. Os israelitas observam o vasto exército de Faraó cheio de ódio, prontos para se vingar dos seus antigos escravos, e temeram muito. Essa visão, irmão, dos exércitos egípcios amedronta os filhos de Jacó e destrói a frágil fé que eles possuíam. Via-se em temor do povo de Deus como um resultado do seu mau preparo para enfrentar qualquer tipo de batalha naquele momento. Um povo que fora escravo por mais de 4 séculos, acostumados à submissão, mesmo sendo mais numerosos do que os soldados egípcios, eram mais como uma multidão sem qualquer organização para o combate, e eles clamaram pelo socorro do Senhor. Êxodo 14, 13 e 14 nos fala que Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Irmãos, nós temos que depositar confiança no Senhor. Eu quero dizer para os irmãos que a palavra do Senhor descreve uma cena de muito tumulto quando Moisés confronta o povo. 4 grupos se formaram dentro do povo que estava às margens do Mar Vermelho. Um grupo exclamou: vamos nos jogar no mar. O segundo grupo, irmãos, exigia: temos que retornar ao Egito. O terceiro grupo determinava: temos que enfrentá-los no combate. O quarto grupo contendia: vamos orar para que eles caiam. Para aqueles que exclamaram, irmãos, vamos nos jogar no mar, Moisés respondeu: não temais, estais quietos, e vede o livramento do Senhor. Para aqueles que exigiram: temos que retornar ao Egito, Moisés respondeu: por que os egípcios que hoje os vistes, nunca mais os tornareis a ver? Para o grupo que determinava: temos que enfrentá-los no combate, Moisés respondeu: o Senhor pelejará por vós. E para aqueles que contenderam: vamos orar para que eles caiam. Moisés determinou: e vós vos calareis. Aquele era um momento, irmãos, de crise inimaginável. Os israelitas estavam paralisados e internamente divididos. Essa é uma mensagem muito, irmãos, realística que a palavra do Senhor nos traz, pois vem sendo observada por toda a história, que muito frequentemente nós provamos ser os nossos maiores inimigos. Como povo de Deus, irmãos, quando nós mostramos incapazes de nos unirmos em torno de uma ideia, um objetivo ou uma causa comum. Irmãos, é tempo de orar, é tempo de agir,
Êxodo 14, do 14 ao 16, nos fala que o Senhor, ele pelejará por vós, e vós calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Diz aos filhos de Israel que marchem. Hoje o momento é marchar, irmãos. A tradição oral, com finalidade didática, novamente, elabora, irmãos, um diálogo que teria ocorrido entre Deus e Moisés. Neste ponto da história, Moisés se deteve, irmãos, em uma longa demorada oração. Então Deus teria dito: o meu povo está prestes a se afogar no Mar Vermelho e você ainda está orando? O que então eu deveria fazer? Perguntou Moisés. Deus teria respondido: diz aos filhos de Israel que marchem. Aqui, irmãos, eu quero dizer para os irmãos que os autores da tradição oral, eles querem passar uma importante mensagem que está no diálogo implícito ocorrido entre Deus e Moisés. Por que clamas a mim? Há um tempo, é um lugar para tudo. Há momentos em que não podemos ficar em silêncio, paralisados, apenas aguardando uma intervenção divina, apenas aguardando que Deus faça algo. Nós não podemos ficar esperando de Deus, sem ter iniciativa própria. Diga ao povo que marche, diga ao povo para se armar com armas da fé, e que se mova, e que se prossiga em direção ao milagre. Há momentos que temos que orar, mas também, irmãos, há momentos que devemos também agir. É ter uma atitude de fé, agir confiando que o Senhor abrirá um caminho para nós, mesmo que seja no mar da vida, de suas dificuldades, provas, desafios. Êxodo 14:16, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e o fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. A palavra vara, irmãos, é em hebraico uma ferramenta de um pastor de ovelhas, feito de madeira, irmãos, que simbolizava a sua autoridade para conduzir o seu rebanho. É como se Deus estivesse dizendo a Moisés para usar a autoridade que ele já o tinha dado. Estender as mãos fala de salvação, irmãos, fala de vitória. Êxodo 17:11, e acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. A autoridade divina, irmãos, combinada com o ato do estender as mãos, fez surgir um caminho no meio do mar para a salvação de Israel. Enquanto que as mãos estendidas no madeiro, a cruz, séculos depois de Moisés, criaram, irmãos, um caminho para a salvação de todos os homens, povos, tribos, nações. Semelhantemente, irmãos, a autoridade também nos foi dada para resgatar e salvar os oprimidos pelo mal. Lucas 10:19 nos fala que: eis aí vós, dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada de modo algum vos fará mal. Então Deus abriu um caminho, irmãos, no meio do mar. Eu quero dizer para os irmãos que a travessia do Mar Vermelho era um caminho estreito. Êxodo 14:22 nos fala que os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. Essa palavra nos faz lembrar do salmista, que nos fala que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. A partir deste versículo, irmão, da tradição oral, a palavra descreve uma cena bem diferente da maioria das versões pintadas em quadros e trabalhos artísticos, e mesmo dos filmes sobre o tema do cinema moderno. O texto indica que a passagem criada por Deus no Mar Vermelho não foi uma avenida larga como costuma ser retratada, mas o caminho deveria ter sido suficiente para cada israelita, como muro à sua direita e à sua esquerda. Se realmente a travessia do Mar Vermelho aconteceu assim, outra importante mensagem, irmãos, surge dos versos desse texto bíblico. Embora houvesse milhares de pessoas, uma multidão, cada israelita entrou no mar sozinho, um após outro. A coragem, irmãos, para caminhar em direção ao desconhecido é algo individual. Embora a passagem pelo mar é um evento público, o nascimento de uma nação, ainda assim, irmãos, cada israelita experimentava
através daquelas águas, seu próprio renascimento pessoal. O caminho para a salvação é estreito, irmãos, e individual. Mateus 7,14, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Moisés, irmãos, abre o mar, Jesus anda sobre as águas. Não podemos deixar de comparar aqui nesse comentário sobre esses dois eventos bíblicos magníficos. Ambos são belíssimos e nos trazem lições sobre o grande poder de Deus e das suas maravilhas. Mas o que chama atenção nesta comparação é que o milagre operado por Jesus, embora fosse em uma proporção menor, em um sentido espiritual e infinitamente superior ao de Moisés, a travessia do Mar Vermelho foi um evento público, onde não só os israelitas, mas os egípcios puderam ver literalmente a glória de Deus em ação. Foi um evento, irmãos, visível a muitos, a uma nação inteira, que não deixava dúvidas, um cenário envolto até mesmo em certo ponto de pirotecnia espiritual, luzes, coluna de fogo e a nuvem se movimentando, anjo, trevas, enfim, o mar se abre. Que visão poderosa e magnífica não deve ter sido isto, amor. Embora Deus tenha se revelado de forma tão clara, tão pública, tão visível, ainda assim aquele povo não reteu, não guardou a sua aliança, não deixaram que a fé penetrasse no íntimo do seu coração. Por isso é algo pessoal, irmãos, que envolve intimidade com Deus. E isso é comprovado, irmãos, um pouco mais à frente na história do Êxodo. No episódio em que Moisés, ao se demorar um pouco mais do que o previsto no Monte Sinai, o povo constrói um bezerro de ouro e passa a adorá-lo em um horrível ato de idolatria. Já no milagre em que Jesus anda sobre o mar da Galileia, não tinha tanta gente assim. Não foi um evento da grandeza do Mar Vermelho em termos de espectadores. Não havia toda uma nação como testemunha. Ocorreu no máximo para os seus discípulos mais íntimos, aqueles que acreditavam no seu nome. O milagre de Jesus, irmãos, é símbolo do seu próprio evangelho, pois assim é o evangelho. Não vem com aparência exterior, não necessita de sinais externos, pois o evangelho é algo que acontece na intimidade do teu ser. O evangelho de Jesus, irmãos, ele trabalha no interior do homem, no íntimo do seu coração, trazendo reflexões e traz mudanças de vida, de forma que quem é alcançado pelo evangelho não precisa de ver mais nada, ele apenas crê. E crê tudo pela fé, e pela fé, uma vez alcançado, irmãos, tudo pratica por meio dela, andando de fé em fé, porque no final o justo viverá não pelo visível ou palpável, mas tão somente pela fé. Aleluias! Romanos 1,17 nos fala que por nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Creia no Senhor, creia no seu evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias!